Começamos a gravar a aula agora. Depois de, deixa eu ver quantos minutos, de 15 minutos, o professor acordou e começou a gravar a aula. Mas vamos lá, não tem problema que a gente faz uma revisão turbo aqui. Aproveitando que entrou um colega aqui agora, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui os nossos exercícios aqui. Beleza. Gente, então, para quem entrou agora, nós conversamos, batemos um papo, fizemos duas questões, estamos na terceira e colocamos para gravar a aula agora. Então, a aula está começando agora, aí para quem vai assistir depois, tá bom? Beleza. Então, nessa questão aqui, a dificuldade é encontrar a alternativa incorreta. Então, vamos lá. O Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde público do mundo. Ok. Você circula ali para você assinalar as palavras fortes, palavras-chave, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação de pressão, ok, por meio de atenção primária. Opa, começou a falar da baixa complexidade. Até o transplante de órgãos, alta complexidade, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Ou seja, ele trouxe aqui o princípio da dignidade, ele trouxe aqui princípio constitucional lá da criação do SUS, que é a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, você tem que exercitar todo esse pensamento na hora da prova. Gente, você tem 3 minutos para responder. Não é pouco tempo, não. Só que você tem que aproveitar aquelas perguntas que você já sabe e tem certeza para gastar 1 minuto, para que às vezes você gaste 4 em outro, tá? Então vamos lá. Até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Isso aqui está certo ou está errado? Tá certo. Então marca um Vzinho ali. Seja bem-vindo, Wellington. Seja bem-vindo, Wellington, meu queridão. Bora resolver questões aqui 2023 para aquecer aqui. Vamos lá. Estamos falando aqui sobre queremos encontrar a alternativa incorreta, tá bom? Acompanha aí. Letra B. Com a criação do SUS, proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde. Até aqui tá certo. Sem discriminação, também tá certo. Atenção integral à saúde, também tá certo. E não somente aos cuidados assistenciais, tá certo também. Passou a ser um direito de todos, tá certo também. Desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde, com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. Tá certo ou tá errado isso aqui, gente? Vamos ver o Wellington que chegou agora aí. Fala aí, Wellington. Vamos ver sua voz aí. Responde para nós, tá certo isso aqui ou tá errado essa alternativa? Igual o show do milhão. Passa ou repassa, pede auxílios universitários. Gente, tá certo ou errado isso aqui? Tá certo. Tá certo. Letra C. O Sistema Único de Saúde é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. E aí? Aqui já bate dúvida? Hã? Vamos lá. Agora é a hora de participar, de aquecer aí, de treinar. Bateu dúvida aí, Laure? Ou não? Eu tava lendo a de baixo já, para eu. Tava lendo as outras para poder te responder. Eu acho que tá Mas é certo, sim. bicha apressada. Tá certo. Vamos ver a D? A gestão das ações e dos serviços de saúde é centrado na União, que somente repassa suas determinações e decisões aos estados e aos municípios. E aí, tá certo? Tá errado. Por que tá errado, queridão? Porque não somente
todas as vezes que tem uma palavra escrita somente, sempre, você tem que dar uma visão meio que descartada. Porque quando você fala somente, quer dizer que é único. E único, o SUS não é único, assim, questão de responsabilidade. É uma resposta aceitável, mas A palavra centrado também? tem uma explicação mais... Oi, Dani, seja bem-vinda. Tem uma resposta que é necessária vocês não esquecerem. Olha só como é importante não esquecer. O Anderson está correto. Só que não é somente a gente se apegar em somente, exclusivamente. Isso aí é um macete. Hoje é aniversário. Ah, tá. É um macete. Mas a resposta aqui para que determina por que está errado. Vamos imaginar agora, fechem os olhos aí. Imagine uma linha. Você vai dividir no meio e vai colocar 88. Vai colocar uma seta para lá antes e depois de 88. Aí você vai perguntar para você: a saúde antes de 88 era centralizada ou era descentralizada? Antes era centralizada. E aqui ele está dizendo que a gestão da saúde Centrado. é centrada. E ela é centrada? Não mais. Não. Ela é descentralizada. Então o Anderson está correto, ele iria acertar a questão. Só fiz um parênteses aqui para poder, de fato, você entender que o porquê. O porquê. Não é só porque a banca quis colocar ali uma pegadinha, trazendo somente. Mas sim, o porquê é porque antes de 88 era centralizado na União e após 88 é descentralizado. Tá? Então, a letra E, vamos ver a letra E? Para confirmar? A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde e engloba atenção primária, média, alta complexidade. Um conselho: quando você começar a ler a questão assim e ver muita coisa que está certa, você fala assim: não, essa aqui está certa. Não faça isso. Vá até o final. E, se possível, leia novamente. Porque essa aqui está muito bonita demais. Mas será que ela vai ser bonita até o final? Tomara. Porque aí a resposta certa vai ser a letra D. A rede que compõe o SUS, ela é ampla? É. Abrange ações de serviço de saúde? Sim. Engloba atenção primária? Sim. Média e alta complexidade? Sim. Os serviços de urgência e emergência? Sim. Atenção hospitalar? Sim. Ações e serviços de vigilância epidemiológica? Sim. Sanitária? Sim. Ambiental? Sim. Assistência farmacêutica? Sim. Certa, 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 certa. Então, qual que é a resposta incorreta? Letra D. Letra D. Muito bem. Mais uma. 2023 também para enfermeiro. Antes de passar isso aqui, eu quero perguntar para vocês que estão trabalhando aí, principalmente para o nosso queridão aí, o Anderson Lins. Gente, eu tô sentindo a falta da Laurinha. Quem tiver contato com a Laurinha aí no regional, fala para ela que eu quero ver ela na aula aqui, ó. Na aula, e não quero que ela fique assistindo a aula só lá, não. Tá bom? Queridão, você que está no regional aí, é mito ou é verdade? Estamos com problemas relacionados à vigilância sanitária, epidemiológica, com problemas de possível epidemia de dengue. Posso falar? Pode. Olha, para mim isso daí é conversa de governo. Uhum. Literalmente. Eu não consigo ver isso aqui na onde eu trabalho. Então, tá aí, gente. Palavra de quem Entendeu? está lá dentro do regional e aonde que... Eu não sei, o pessoal Mas parece que assim, está... mas assim, não descarta em unidades básicas de saúde nem nos UPA, né? Uhum. Como eu não tenho acesso lá, não trabalho lá, mas aqui no hospital eu não vejo isso não. Mas quando o bicho pega lá, eles fazem exame de sangue, vê lá tudo certinho. Quando descobre que está com dengue, ou é dengue hemorrágica e tal, já vai direto para o regional. Então, você já sentiria aí na hora, né? Já ia sentir Sim, na com hora aí. certeza.
Com Então, certeza. se O que está eles não tendo, estão... o que tá tendo bastante aqui, professor, é casos de picadas de animais peçonhentos. Isso está tendo demais. Aham. Então, Mas, ontem, assim, inclusive, eu dengue até tem. recebi um postzinho falando sobre um alerta, não sei o quê. Depois eu postei, depois eu me arrependi, porque eu não gosto de postar esses negócios, sabe? Mas, enfim, tá aí para quem está trabalhando na área, tá vendo dia a dia, que tem que tomar cuidado, tem que prevenir, tem que cuidar, tem, mas não vamos entrar em pânico, tá? Porque a gente vê muita coisa relacionada a pânico, uma arte da guerra. É uma maneira de colocar pânico na população para tentar fazer a prevenção de forma errada, através do pânico, através da desinformação. Mas vamos lá. Prova para enfermeiro da Uniase, tá? 2023. Gente, aproveitem que eu falei para vocês. Deu trabalho para pegar questões atuais, dá trabalho pesquisar, a gente compra, a gente pesquisa. O caderno de questões está aqui para vocês aproveitarem. Então, aproveitem, tá? Não tem nenhuma questão aqui zoada, tá tudo atualizado. E detalhe, gente, eu vou fazer uma aula extra com vocês só sobre uma atualização que teve aí, recente, tá? Eu estava pesquisando o material e tive a graça de uma colega compartilhar comigo aí um material ótimo, bonitinho, atualizadinho, tá? Sobre alguns artigos aqui da Lei 8.080, tá bom, gente? Fora que a gente tem que falar ainda sobre saúde bucal, que também é uma atualização. Mas vamos focar aqui nos exercícios, tá? A gente tem tempo, a gente vai esgotar o conteúdo. E olha só, nosso maior tempo gasto é na evolução histórica, na Constituição, na Lei 8.080 e na Lei 814, na Lei 41, 8142. Por quê? O decreto é pequeno e o estatuto ele é gigante, mas ele cobra 3 coisinhas lá. 3 coisinhas é o que ele vai cobrar de vocês. Então, fiquem tranquilos. O maior conteúdo da prova de vocês está na Evolução Histórica, Constituição, Lei 8.080 e 8142, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Um dos objetivos do SUS, trazidos pelo artigo 5º da Lei 8.080, olha só como ele foi justo. Ele já falou para você que tá lá no artigo 5º da Lei 8.080, tá? E aí, o que é que você tem que circular aqui? Qual é a palavra que você tem que circular aqui? Anderson, você circularia qual palavra aqui? Objetivos. Você dá um abraço. Objetivos. Tem que circular objetivos. Por quê? Lembra quando a gente estudou lá para cima que há diferença entre objetivos, diretrizes, princípios? Você circula objetivos para que você possa lembrar de diferenciar na sua mente a diferença de um e do outro. Eu até indico você pegar um caderno depois e colocar lá atribuições do SUS, objetivos do SUS, diretrizes e fazer um mapinha. Já tem isso no material, mas você pegar uma caneta e você fazer isso, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Vamos lá, então. Um dos objetivos do SUS, trazidos pelo artigo 5º da Lei 80, é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Será que esse é um dos objetivos? Eu tenho certeza que da letra A até a letra D, tudo vai parecer que é tudo objetivos. Quer ver só? Letra B. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Será que isso é objetivo do SUS? Sim. Vamos lá, letra C. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é objetivo do SUS? Essa mim, daí essa- me deixou Eu em acho dúvida. que a maioria aí pode ser até objetivo, mas ele está pedindo o artigo 5º, né? Aí fica complicado. Então, olha só. Lembra que eu falei assim, ó, da letra A à letra D vai parecer que é tudo uma coisa só? Por quê? Aqui está misturado objetivos, atribuições e princípios.
Então, quando a gente estuda lá embaixo, lá antes, seja bem-vinda, Edilene. Quando a gente estuda antes, a gente passa pelos objetivos, pelas atribuições, e aí passa batido. Então, quando você faz a questão desse tipo aqui, essa é uma das mais difíceis que tem. Parece que tudo é uma coisa só. Então, o que você vai fazer? Tarefinha de casa. E detalhe, eu falei para vocês, a leitura da lei seca faz toda a diferença. Eu falei para vocês, olha, é possível ler todos os artigos pelo menos 2 vezes antes do concurso. É possível. Eu tenho uma professora que dá aula comigo, a doutora Natália. Ela presta concurso no Brasil inteiro para magistratura, para juíza, para juiz, né? E ela cansa de falar para mim. Ela cansa, ela bate nessa tecla incessantemente. Professor, hoje eu estudo leitura de lei seca e resolução de questões. Leitura de lei seca e resoluções de questões. Somente isso. Porque não tem jeito. As bancas, elas cobram letra da lei. Só que você vai falar assim, então você está decorando? Não. Quando você começa a ler uma vez, ler duas, ler três, sua mente, automaticamente, ela vai mapeando. Então, vamos lá. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, abrir a lei 8.080 aqui. Espera só um pouquinho. Professor, eu acho que essa letra D, ela é obrigação do sindicato. Tá vendo só? Começa a aparecer dúvida. Vou dar um zoom aqui. Parará, 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 parará. Então vamos lá no artigo 5º. Antes, vamos ver uma coisa aqui, ó. Aqui no artigo 1º, ele vai falar para que essa lei foi criada, por que ela foi criada, qual é a função dela. Na 2, ele fala que ele vem com princípios fundamentais relacionados ao direito, que a saúde é um direito de todos e tudo mais. No 3, ele traz ali os níveis de saúde expressa a organização social do país, ou seja, fala sobre um pouquinho aqui de princípios também. Aí o 4, ele fala que o sistema de saúde é um conjunto de ações e serviços prestados aos órgãos e instituições públicas, um conceito de sistema de saúde. Artigo 4, conceito de sistema de saúde. Aí chegamos no 5º, objetivos e atribuições. Beleza. São objetivos do SUS. 1. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Ou seja, é o objetivo do SUS. Prevenção. Lembra prevenção? Prevenção. E identificar é prevenção. Divulgar é princípio da publicidade. Condicionantes e determinantes, ou seja, as condições determinantes para a prevenção e também para a ação de controle. 2. Objetivos do SUS. A formulação da política destinada a promover nos campos econômico, social, a observância do disposto do parágrafo 1º e 2º desta lei. Beleza. 3. A assistência às pessoas por intermédio de promoção, proteção e recuperação de saúde com a realização integrada das ações assistenciais. Olha que beleza. Não é tanta coisa assim. E a nossa resposta está aqui no artigo 5º. Então, tá aqui, ó. São 3 objetivos do SUS. 3. Tá aqui, ó. Eu gravei esses 3 aí como FIA. Tá vendo? Gente, eu falo pra você, ó. Estudar é bom demais, cara. Estudar com estratégia. Estudar com... exemplificando. Com uma pessoa que consiga, com uma didática simplificada, compartilhar, dividir, para a gente chegar a uma resposta. Porque, gente, não adianta nada o professor ficar 1 hora lá no quadro falando que nem uma matraca velha e sair embora e tchau, obrigado. E eu não consigo isso. Se eu sair da aula com dúvida que você não entendeu, eu fico louco. Mas vamos voltar à questão. Vamos lá para a questão agora. Objetivos, tá lá, objetivos, tá aqui, ó, lá no artigo 5º, e são 3. Vamos lá, então?
Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes é? Sim. B. Participação na formulação da política e execução das ações de saneamento é? Sim. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é? Esse daí não. Olha lá, ó. Tá aqui, ó, na lei. Não tem isso aqui. Não tem, ó. Se não tem, letra D, a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina de setor de serviço ou fato de ambiente de trabalho quando houver exposição ao risco iminente para a vida dos trabalhadores. E agora, gente? O que aconteceu aqui? Esse daí ele é. Aí, no artigo 6º ainda ele fala bem assim, estão incluídas nos objetivos do SUS assistência ao trabalhador, se eu não me engano. Então, ele seria, porque engloba aí o sindicato. Informação ao trabalhador, à sua respectiva entidade sindical, às empresas sobre risco de acidente de trabalho, doença profissional do trabalho, bem como resultado de fiscalização, avaliações ambientais, exames de saúde, de admissão, periódicos, de demissão respectivo de ética profissional. Então, queridos, olha só. Inclusive, tem até uma... Aqui, ó. Fique atento, ó. Quando você for ler a lei, tem uma atualização aqui, ó. Incluído pela lei 14.715 de 2023. E o artigo 6º estão incluídas ainda no campo de atuação do sistema de saúde do SUS. Então, assim, é uma questão complexa, que aqui eu tenho certeza, muito provavelmente, eu acredito que teve gente até que entrou com recurso nessa questão aqui. O que você acha, Anderson? Eu acredito, assim, que podem até ter entrado, mas o artigo 6º ele deixa bem claro, né, que estão incluídos. Então, quer dizer o quê? Que não é somente naqueles 3 objetivos. Existe uma incrementação dos demais objetivos. Olha aqui onde está o pulo do gato. Acho que isso daí seria, como se diz, a banca iria responder, só que é um cumprimento do artigo, mais ou menos isso. Olha que traz aqui a pergunta. Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde, trazido no artigo 5º, tá? Um dos objetivos. Então, aqui, ó, um dos objetivos, a identificação e a divulgação, a participação, a avaliação. E qual que é a resposta certa aqui? Tá? A identificação e divulgação dos fatores determinantes de saúde. Será que é importante fazer questões? Puta que pariu, se é. Gente do céu, vocês não estão entendendo. E acontece o seguinte, quanto mais questões você faz, mais prática você pega. E aí você volta na lei, faz questões e volta na lei, faz questões e volta na lei. Tá bom? Mas vamos agora dar um pouquinho de andamento aqui. A gente tem bastante questões aqui para fazer. É para vocês treinarem em casa também, tá bom? Então, vamos aqui à nossa matéria. Vamos pensar, vamos lembrar, vamos alimentar o HD para depois, quando chegar na hora das questões, a gente treinar. Tá bom, gente? Então, assim, ó, não deixe de lado de fazer o material. O material tá aí, as questões foram buscadas, tá? Alguém quer participar dessa chamada? Ana Clara. Tá? Então, bora lá. Alguém se recorda exatamente onde foi que a gente parou ou não?
Se eu não me engano, foi depois da vigilância do trabalhador lá. Aqui a gente já passou. Aí eu falei sobre a atualização do indígena, lembra? Que a gente falou sobre aquela atualização dos indígenas lá. Subsistema de atendimento à internação, isso aqui eu falei que era mera leitura. Trabalho de parto Professor, também. Ui, subsistema de atendimento e internação domiciliar do SUS e trabalho de parto. Parou aí. maravilha. Então, aqui, isso aqui vocês vão ler em casa, depois a gente comenta, tá? Aqui é o mapa mental. Trabalho de parto vocês vão ler em casa. Assistência terapêutica de incorporação de tecnologias em saúde. Deixa eu ver aqui. Aqui. Hoje nós vamos começar aqui. Serviços privados de assistência à saúde, tá? É aqui que a gente vai começar hoje. Queridos, olha só. Acho que na aula inaugural, algumas aulas atrás aí, eu percebi que existe muita dificuldade em entender quando nós falamos hospital público, saúde pública, direito de todos. Aí nós falamos em hospitais privados, e aí, mas lá no hospital privado também atende SUS e tudo mais, e vira uma confusão do tamanho do mundo. Então, eu vou tentar aqui fazer uma breve introdução para a gente entrar aqui. Olha só. Lá atrás, na Evolução Histórica, nós não tínhamos, nós tínhamos zero hospital, zero saúde, zero prevenção, zero tudo. Quando a família real chegou no Brasil, começou aí uma desenfreada corrida para a questão de vacinas, porque o negócio foi louco. Foi uma mistura de raça, de português com índio, e outras tribos, e aquela confusão. E aí o pessoal achava que as doenças vinham pelo ar, e na verdade o Brasil foi colonizado às margens do mar, ou seja, pescava e jogava para o mar dejetos. Rios, utilizava a água do rio e jogava dejetos. Hoje é muito claro que se você contamina o rio que você come, vai te dar doença, vai te trazer problemas de saúde. No mar, a mesma coisa. Então, o que acontece? Tanto é que eu conversei essa semana com o Londres sobre a teoria miasmática, né? A teoria miasmática, que depois caiu por terra, né? Quando o sanitarismo começou a aparecer com força e trazer pesquisas mostrando que as doenças não vinham, não eram oriundas somente do ar, e sim nós tínhamos um problema um problema sanitário, um problema que através de sujeira, de questões do rio, da água, do mar, lixo, tudo isso trazia doenças, como por exemplo, se você tem ali o acúmulo de doenças, você tem rato, aí tem a febre bubônica, né? Você tem ali a leptospirose, mosquito que dá zika, dengue, chikungunya, caramba, quatro. Enfim, o que acontece? A saúde era pelos pajés ali, os curandeiros que faziam chá, tal, é o que tinha para a época. Depois, gente, foi criado o primeiro hospital, a primeira universidade de medicina no Brasil, na Bahia, consequentemente os cursos de medicina, curso de enfermagem, hospitais, e aí começou a coisa a andar, tá? Mas até então a saúde não era preventiva e muito menos direito de todos. A saúde ela teve um incentivo primeiro dos próprios empresários para poder, através daquelas caixas de assistência, aquelas organizações ali para poder dar condições ao trabalhador, porque ele precisava da mão de obra do trabalhador. Depois estendeu isso para a família. Mas até então não tinha nada a ver com o Estado. Depois que o Estado veio começar a intervir, né, e criar políticas de saúde aí, né, na era Vargas, depois veio a ditadura, a coisa ficou complicada. Aí chegou em 86, nós tivemos lá a 8ª conferência, que discutiu bastante coisas relacionadas a como deveria ser um sistema de saúde, que deveria ter a participação da sociedade. E aí veio em 88, a Constituição foi promulgada, trouxe no seu texto constitucional a criação do SUS, e depois a Lei 8.080, que trouxe como que isso iria funcionar. Porém, a Constituição, quando criou o SUS, ela também criou a livre iniciativa, ou seja, ela pensou o seguinte,
É dever do Estado fornecer saúde? É. É direito de todos? É. Mas e se tivermos aqui alguém que queira construir um hospital particular, onde a pessoa pague por isso? Pode? Claro que pode. A Constituição fala que é livre iniciativa do trabalho, né, ou profissão. Então, por isso que nós temos aqui no Brasil o modelo de saúde pública e saúde privada. Beleza. Paralelo a isso, nós temos os hospitais filantrópicos, que são a Santa Casa de Misericórdia, né, como, por exemplo, que é o quê? Não tem fins lucrativos, tudo que for arrecadado ali tem que ser revertido para ele. O hospital particular, tudo é pago, você tem que pagar o convênio, você tem que pagar o exame, tem que pagar a consulta, é pago, é opção sua. É dever do Estado fornecer? É, mas você quer pagar privado para ter exclusividade. Tá tudo certo nisso. O que é que você tem que entender, então? Que você tem hospital público, que é para todos, para o rico, para o pobre, para o imigrante, para o índio, para o negro, para o branco, para todo mundo. E o hospital privado, para quem paga. Tá bom, para aí. Só que o Estado pensou o seguinte: olha só, a população é muito grande e nós temos o dever de fornecer saúde a todos. Muitas das vezes a gente não vai conseguir ter hospitais em todos os lugares, a gente não vai ter clínicas em todos os lugares. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Parceria com hospitais e clínicas privadas. Então, o que o Estado fez? Então, vamos fazer o seguinte: vamos instituir uma lei que nós podemos fazer o quê? Uma participação público-privada. Ou seja, firmar contratos com a rede privada, com a particular. Para quê? Para que lá no hospital, Unimed, Elcadre, Santa Marina, ou outros hospitais aí, possa também atender o público gratuito. Porém, ele é gratuito para o público, mas o hospital particular recebe de quem? Recebe do Estado. O Estado é que paga para ele pelo atendimento que foi feito lá. Na época da pandemia, vocês lembram da pandemia? Unimed, Cacemes, Elcadre, Santa Marina, Proncor. Acabou, filho. Todo mundo atendeu todo mundo. Foi ou não foi? Foi, por quê? Porque houve um estado de emergência, um estado de calamidade, uma pandemia. Então, de forma, mesmo que sem parceria firmada, de forma formal, de forma emergencial foi utilizado. Mas hoje, depois pós-pandemia, funciona assim. Vocês entenderam bem claro o que é público, o que é privado e o que é entidade filantrópica? Por favor, me falem. Lauren, Anderson, Wellington, Michele, Dani. Tudo bem, senhor? De boa? Professor, repete aí que eu estava atendendo um colega aqui. Se ficou claro que existem os hospitais filantrópicos, que existe a rede privada, que existe a rede privada e existe a rede pública, que a rede pública atende todos, a rede privada atende quem paga e atende o público porque tem parceria firmada com o Estado, e as filantrópicas, elas não têm fins lucrativos. Entenderam isso? Beleza. Então, vamos lá. Feito isso, feito uma revisão turbo sobre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, entidades filantrópicas, bora lá. Professor, Oi. Pode ser uma pergunta besta, mas eu vou fazer. Não tem pergunta besta, pode falar. A Santa Casa é filantrópica, por que ela não pode ser considerada SUS? Porque filantrópico é por amor, por caridade, não sei. Tá, por que fala filantrópico e não fala SUS? Tá. A Santa Casa, em específico, ela deriva de Santa Casa de Misericórdia. Porque, historicamente falando, antes da criação de hospitais privados ou públicos, italianos, espanhóis, franceses vieram para o Brasil, porque era um país que estava sendo colonizado, e aí eles falavam, gente, vamos ajudar esse povo? Vamos. Então, traziam recursos dos países dele, construíam um prédio, colocavam médicos, enfermeiros,
e não cobrava nada da população, tá? Nem um centavo. E aí, passou-se o tempo, criou-se o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma obrigação do Estado fornecer saúde. E aí a Santa Casa de Misericórdia, ela, ela tem um privilégio em relação, por exemplo, a qualquer outro o pênfigo, por exemplo. Por quê? A Santa Casa, ela tem, a própria lei diz que quando o Estado tiver necessidade de fazer uma parceria com a rede privada, ela tem que fazer o quê? Preferencialmente a Santa Casa de Misericórdia, tá? A Santa Casa de Misericórdia. Então, a Santa Casa de Misericórdia, ou as Santas Casas, ela faz o quê? Ela pega lá o prédio dela, ela atende, por exemplo, a Unimed, porque assim, ela é uma pessoa jurídica privada, porque não tem dinheiro, ela não é mantida pelo SUS. Ela tem parceria. Ela tem parceria com o SUS, parceria com a Unimed, parceria com o Elcadre, parceria com Santa Marina, parceria com qualquer hospital privado que queira firmar parceria com ela. Ela tem o plano de saúde próprio dela. Então, ela não pode ser considerada SUS porque ela não é uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público quer dizer que aquele CNPJ ali é exclusivo do Estado. Por exemplo, hospital regional. Hospital regional é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, ela é um braço do Estado do Mato Grosso do SUS. A Santa Casa, a Santa Casa não é um braço do Estado, e sim, ela é independente, ela somente firma parceria. Se o Estado não quiser firmar parceria com a Santa Casa, tá tudo certo. Ela vai atender o próprio convênio dela, ela vai atender parceria com a Unimed e com qualquer outro que quiser. Por quê? Ela precisa se manter para poder reverter e fazer a manutenção da própria Santa Casa. Pagar os médicos que são contratados, pagar os enfermeiros que são contratados, pagar a conta de água, de luz, telefone, internet, a comida, a bebida, tudo que é gasto ali. Ficou claro, gente? Professor, uma dúvida. O hospital filantrópico, como que a população pode fazer uso dele? Como que a população pode fazer o uso dele? Vamos lá. A Santa Casa, ela não tem a obrigação de atender, por exemplo, portas de entrada. Por quê? Porque é dever do Estado, certo? É dever do Estado fornecer saúde para todos. Então, nós não podemos simplesmente chegar lá na Santa Casa e exigir que a gente vai ser atendido. O que acontece? O público, em geral, vai ter acesso à Santa Casa quando, por exemplo, houver um acidente de trânsito, e aí o SAMU e o bombeiro tem um sistema lá que eles precisam levar o pessoal para ser atendido de forma mais rápida. Então, como a Santa Casa tem parceria com o Estado, ela já tem uma parceria da seguinte maneira: ó, urgências nós atendemos, tá? Nós atendemos. Então, o SAMU pode levar para Santa Casa. Por quê? Porque já tem um contrato firmado que, em caso de emergência, pode levar para lá. No caso de uma lista de espera, de um transplante, uma cirurgia de trauma, por exemplo, vai ser feito lá na Santa Casa, porque a Santa Casa tem um contrato com o SUS para atender a população pelo SUS. Então, para você chegar na Santa Casa, você só vai encaminhado pelo sistema do SUS, cirurgias eletivas. Alguém quer complementar o raciocínio? Fala aí. Anderson. Não, não, doutor, professor, eu só vejo assim, pela questão da regulação de vaga, né? A Santa Casa ela tem que aceitar porque ela tem um contrato público com o Estado, né? Tanto com o Estado Isso. quanto com o município.
Exatamente. Ficou claro para a colega a resposta? Sim, professor. Maravilha. Quem foi que falou? Essa vozinha que eu não conheço direito. Inês. Eu, Ah, você já conhece, né, queridão? A Inês, eu não estava lembrando da voz dela. Beleza. Então, assim, eu acho que agora ficou bem claro. Como que eu chego à Santa Casa, sendo para ter atendimento público? Encaminhado pelo sistema do SUS. Por quê? Porque o SUS tem parceria com a Santa Casa por contrato. Porque a lei diz que quando o Estado precisar firmar contrato com hospital privado, ele vai preferencialmente com com a Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque para privilegiar historicamente a gratuidade que a Santa Casa de Misericórdia forneceu à população lá atrás. Gente, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio aqui. Beleza? Então vamos lá. Serviço privado de assistência. Eu quero que uma pessoa leia para mim aqui o começo. O serviço privado de assistência e saúde, vamos lá. Me ajuda aí. O serviço privado de assistência à saúde caracteriza pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação à saúde, artigo 20. Ó, para aí. Sem a gente ler, sem eu, por exemplo, começar a ler isso aqui, o que foi que eu falei para vocês? Que está escrito no artigo 20. Interprete aí, Edilene. O que foi que nós falamos aqui antes de ler o artigo? Professor, o senhor falou assim, né? Legalmente habilitadas pessoas jurídicas, mas de direito privado, o senhor falou. Isso. Que a característica da iniciativa é privada, quer dizer, tem direito jurídico. Quer ver, ó, quer ver? Pode ficar aí, sem desligar o fone. Quer ver que simples, ó. A gente conversou aqui, porque existe pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Isso. Mas quem são as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado? Aí nós falamos assim, pessoas jurídicas de direito privado são quem? Aqueles que não têm, que não são oriundos diretamente do Estado, ou seja, que criam aquele negócio para fins lucrativos, como, por exemplo, a Unimed. E também tem pessoas de direito privado que são filantrópicas, que não são oriundas do Estado, porém, o dinheiro que eles investem ali, tudo que eles fazem ali, é revertido para eles. Então, é isso que o artigo está falando, olha lá. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de liberais profissionais. Ou seja, qualquer um de nós que tivermos condições financeiras, podemos, porque a lei nos prevê, criar uma pessoa jurídica de direito privado. O que é uma pessoa jurídica de direito privado? CNPJ inscrito na junta comercial, registrado no seu município. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro com a saúde, eu quero criar uma clínica especializada, eu tenho dinheiro para isso, então eu vou criar. E a lei permite. A lei permite. Lá, ó, do artigo 20 até o artigo 26, vai falar sobre isso. Continua aí, Edilene. A assistência à saúde é livre, vai lá. A assistência à saúde é livre para iniciativa privada. Na prestação de serviços privados da assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedientes pelo órgão de direção do SUS, quanto às condições para o funcionamento, artigo 22. Pode continuar. Só um pouquinho. Meu celular fechou aqui. Quando as suas... Não, peraí, onde que eu parei? Aqui, né? Quando as suas disponibilidades foram insuficientes para garantir a cobertura assistenciais à população de determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, artigo 24. Para aí. Agora vamos fazer um comentário. O que foi que a gente falou antes de ler aqui sobre isso? Quando o SUS não tiver disponibilidade financeira, ele pode fazer o quê?
Sim, ele pode recorrer a serviços ofertados pela iniciativa privada. Ótimo. É a parceria. Só lembrando que é preferencialmente com as entidades filantrópicas. Vai lá, Filantrópicas, continua. exatamente. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Beleza. Artigo 24. Em relação à participação complementar às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, preferencialmente para a participação do SUS, artigo 25. Rapaz, olha só. Antes mesmo de nós vermos aqui o texto da lei, a gente falou sobre isso. Então, agora, como é que ficou muito mais fácil para entender? Tá tudo que a gente falou aqui antes da explicação, tá ali na lei. Bem resumido, né? Você vê? Então, olha como que é bom você sentar, colocar a bunda na cadeira, só salvo o queridão ali que tá trabalhando e vai lá na maca e puxa para lá e anda para cá e volta, né? Cara, outro dia, tô dando risada aqui, outro dia o cara falou assim, professor, eu gostaria de contratar uma mentoria especializada para concurso. Eu falei, qual que é o problema? Professor, não sei, eu não consigo estudar, porque não sei o que acontece e tal. Eu falando, tá, professor, mas você tem algum método assim que funcione? Porque eu tô cansado de comprar curso e não resolver. Eu falei, eu tenho sim. Rapaz, eu tenho um método aqui infalível. Rapaz, pensa no método infalível que eu tenho. Ele falou assim, não, professor, tem que falar para mim então. Fala para mim, pelo amor de Deus, qual que é esse método infalível aí que dá certo? Ele falou, dá certo? Eu falei, dá. Se dá. Então fala qual que é. Eu falei assim, você está em pé, está sentado, está deitado, está como? Pô, agora eu estou sentado, professor. Eu falei, então, você vai fazer o seguinte, sabe qual que é o método? Bunda na cadeira. Você vai colocar a sua bunda na cadeira, vai colocar o livro, a videoaula, os exercícios, vai assistir videoaula e vai fazer exercício. Depois você vai pôr a bunda na cadeira de novo, vai ler o artigo. Depois você vai pôr a bunda na cadeira de novo e vai fazer exercício. Cara, você vai ser aprovado, sabia? Esse é o método infalível. Cara, agora, você quer, você quer ser aprovado, você não quer sentar, você não quer investir 1 hora do seu dia, você não quer ler, você não quer isso, você quer fazer você quer método milagroso? Não tem coach não, filho. O coach é o seguinte, é um material atualizado, uma boa videoaula com explicação, ou presencial, tá? Porque tem gente que fala, porque videoaula é ruim, online é ruim, não consigo concentrar. Então, assiste uma aula aqui comigo aqui, vamos ver se você não estuda. Vamos ver se você não estuda. Quero ver se você vai pegar assim, uma videoaula comigo e você não vai estudar. Só, eu não sei, tô falando de mim, comigo, né? Então tem que fazer o quê? Escolher. Não é só eu que tenho eu confio na minha aula, eu agradeço a confiança que vocês têm em mim. Por isso que eu trabalho por vocês. Eu trabalho para aprovação. Então, assim, é só escolher um método bom e sentar a bunda na cadeira. Agora, não adianta ter o melhor método se você não colocar a bunda na cadeira. Ele falou, professor, verdade, né? Tá faltando um pouco disso mesmo. Eu falei, então, vê aí certinho se você quer realmente um coach pagar 5 mil reais. De repente, com 300 reais, com 200 reais, você consegue. Porque, de repente, o problema maior, a necessidade maior é a bunda na cadeira. Entendeu? Então, é isso. Então, acabamos de falar aí, gente. Olha, e assim, eu tenho certeza que dificilmente nós vamos esquecer sobre a diferença e o porquê que existem as parcerias. Quer ver só? Vamos ver se alguém consegue aqui de forma resumida, de forma didática, falar para nós assim, olha, por que a Constituição fala que a saúde é um dever de todos, direito de Estado, fornecer saúde, e por que tem hospital público, por que existe hospital particular? Depois de toda essa explicação aqui, alguém pode falar para mim aí? Ó, quem não comenta, a chance, a chance de quem não comenta na aula de não passar é muito grande, hein? Eu preciso ouvir pelo menos uma vez a sua voz aqui na aula para você ser aprovado. Pelo artigo, o SUS ele dá essa liberdade, né, da iniciativa privada participar em caráter complementar, se caso
ele não dê conta. Mas o senhor fala no sentido que dos hospitais particulares, por que existe? Acho que a demanda, né, de saúde é muito grande, a população. Então, assim, quem tem condições de comprar, vamos dizer assim, né, saúde, ter acesso a atendimento particular, né? Porque isso não é proibido, né? Pela lei, pode ter o SUS, atendimento, e pode ter as particulares também, fornecendo saúde para a população. Mas é dever do Estado para aqueles que não. Na verdade, o SUS é para todos, né? Independente de você ter condição de pagar ou não, né? Mas eu acho que pela demanda mesmo, né? Tá. A Eu acho que Edilene seria falou bem que complicado. a Edilene falou assim, olha, professor, eu acho que pode ter hospital privado, porque é por conta da demanda. Muita gente para ser atendida, o SUS não dá conta, por isso que tem que ter hospital privado. Será que ela está errada? Será que ela tá 50% certo? O que vocês acharam aí? O Ô, ponto de professor, porque vista você dela pega tá assim, por certo. exemplo, assim, não tem como, né? Não é que não tem como. O SUS ele faz o que ele pode, com certeza. O SUS é lindo, vamos dizer assim, né? Tem, se você for atrás, você tem acesso de tudo. Tudo que você precisar, o SUS tem. Mesmo que tem que ir na defensoria, brigar por uma vaga, enfim. Mas você consegue a maca, você consegue a vaga no hospital, a cirurgia demora um pouco, né? As eletivas, mas consegue. Mas para quem tem um convênio, o atendimento é com certeza, né, professor? Porque é bem a quantidade de pessoas que recorrem ao SUS é bem maior a quantidade de pessoas que recorrem ao particular. Isso se você for olhar assim, a população, a grande massa, a gente que, né, da área da saúde, a maioria vai lá no postinho, é lotado. Aí quem pode pagar é a minoria, né, professor? Então é óbvio que o atendimento é mais rápido pela quantidade de pessoas que procuram atendimento particular. Tá. Ó, a Edilene não deixa, no raciocínio dela não deixa de estar certo. Mas agora nós somos concurseiros, nós estamos estudando, e eu não posso mais dar resposta. A gente não vai poder, até o término do curso, e enquanto nós estivermos estudando, nós não podemos dar respostas parcialmente corretas ou que não seja baseada em lei. Então, a resposta correta é assim, ó, porque existe a participação privada, sendo que é obrigação do Estado. E vocês têm que tomar cuidado para não misturar SUS com Estado. O SUS está dentro do Estado, e o SUS não é o Estado. Tome cuidado. Existe existe a possibilidade de investimento particular na saúde por conta da livre iniciativa, que é um direito constitucional. A livre iniciativa diz o quê? Que qualquer um de nós, aqui no Brasil, podemos investir no que quiser, numa borracharia, numa bicicletaria, num restaurante, num hospital, numa faculdade, em qualquer coisa. Nós, brasileiros, nós, dentro do território brasileiro, olha, preste bem atenção no que eu estou falando. Nós, brasileiros, podemos, a qualquer tempo, se tiver recursos, criar uma clínica ou um hospital. E eu estou falando nós, brasileiros, preste bem atenção e guarde isso, porque deve ter alguma coisa relacionada à seguinte pergunta. E se tiver um sheik árabe que quiser investir no Brasil, criar um hospital, será que ele pode? Para aí, deixa para pensar depois. Deixa para depois. Já estou dando gancho para depois. A Constituição prevê a livre iniciativa para brasileiros natos ou naturalizados. Na saúde em específico, a Constituição diz que, olha, inclusive, a livre iniciativa alcança direito à livre iniciativa para a liberdade para criar hospitais, tá bom? Aí o Estado se aproveitou que pessoas investiram em hospitais privados, e aí entra o que a Edilene falou. Como a demanda é muito grande, eu posso fazer parceria para facilitar o atendimento a qual o Estado é obrigado. Não é porque o SUS quer. Não, o SUS, olha só, não é porque o SUS quer, é o Estado. Quando eu falo Estado, não é o Estado de Mato Grosso do Sul, é o Brasil, é o país.
é a nossa federação, tá? A união, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então, para fechar esse assunto, e eu tenho certeza que toda vez que falar sobre esse assunto, tem que ser investido um tempo, porque acontece confusão. A Constituição prevê que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Dever do Estado. Então, o Estado ele tem um dever. Se vira, Estado. Se vira. Se você vai, se o hospital é municipal, se o hospital é estadual, se o hospital é federal, ou se é através de parceria, se vira, Estado. Se vira e forneça saúde. Tudo bem, queridos? Beleza. Vamos lá, então. Edilene, continua para nós. Na fixação dos critérios, lê aí para nós. Peraí, professor. Na fixação dos critérios dos valores, das formas de reajuste de pagamento da remuneração referidas à Direção Nacional do SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico financeiro que garanta a efetiva qualidade da execução dos serviços contratados. Continua? Pode continuar. Uhum. Os serviços contratados submeterão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e às diretrizes do SUS. É mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, artigo 26.2, eu acho. Isso, Aos proprietários... Parágrafo segundo. Tá. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou de serviços contratados é vedado exercer cargo ou chefia ou função de confiança no SUS. Artigo 26. Peraí. Só um pouquinho. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou de serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Por que será, hein? Por que será que proprietários, administradores e dirigentes de entidades do SUS ou de serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS? Por que será? Professor, eles vão levar vantagem em tudo, né? Perfeito. Então, não pode. Simplesmente tem cargo de chefia de confiança no SUS, não pode misturar as coisas. Simples assim. Segue o baile. Agora, com atenção, com muita atenção, respire e anote isso aqui. Coitado do Anderson. Está sem ar-condicionado regional aí, Anderson? Pelo amor de Deus. Coitado, tá morrendo lá. Deve estar um calor infernal lá. Vamos lá. Intervenção de países estrangeiros na saúde. Na saúde brasileira. A Constituição Federal de 1988 criou proteções para assistência à saúde no Brasil em relação à intervenção de outros países. Primeiramente, foi assegurado pela Constituição Federal, artigo 88, Constituição Federal de 88, artigo 199, parágrafo 3, que seria vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo aos casos previstos em lei. Isso significa que, no Brasil, a assistência à saúde deve ser prestada apenas pelo poder público, por empresas de capitais brasileiros, com a possibilidade de haver exceções determinadas por lei. Posteriormente... Espera um pouquinho, Helena. Sim. Lembra que eu falei assim, respira e pensa. Será que um sheik árabe pode pegar e vir aqui no Brasil e investir aqui? Qual é a resposta? Professor, ele deixou bem claro aqui, né, que é responsabilidade da Constituição, né, mas pode, salvo alguns casos previstos na lei. Então, cuidado para responder. Tudo que for relacionado a leis tem regra e tem exceção. E a banca gosta de cobrar o quê? A exceção. Aí colocou exceções determinadas. Não, agora eu não sei qual que é essas exceções, né, professor? Vamos lá, continua. Tá, vou terminar aqui. Deixa eu abrir que meu celular ele fecha. Oh, meu Deus. Vou continuar aqui enquanto ela abre lá, tá? Vamos lá. Posteriormente foi
Vou ler de novo aqui, ó. Primeiramente, foi assegurado no artigo 199, parágrafo 3º, que seria vedada a participação direta ou indireta. Primeiramente, tá? Depois, de estrangeiro na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, a Constituição diz o seguinte, olha, não pode, que seria vedado. A Constituição vedou, direto ou indiretamente, o investimento de capitais estrangeiros. Aí ela diz o seguinte, salvo previstos em lei. Então, ela fala que não pode, porém ela fala assim, ó, se tiver escrito em alguma lei, aí pode. Isso aqui a gente chama assim, ó, tem normas de eficácia plena, contida e limitada. Ó, o direito constitucional aqui entrando aqui para outros concursos também. Por exemplo, nesse caso aqui, ela diz o seguinte, para que possa ter investimento estrangeiro, tem que ter uma lei, ou seja, precisa ter escrito uma lei dizendo que pode. Então, olha lá, isso significa que no Brasil a assistência à saúde deve ser prestada apenas pelo poder público, por empresas de capitais brasileiros, com a possibilidade de haver exceções por lei. Posteriormente, foi determinado na Lei 8.080, lá no artigo 23, que, isso já em 90, tá? Que seria vedada a participação direta ou indireta de empresas de capitais estrangeiros, salvo através de doações. Primeiro era vedado, e dizia que poderia se tivesse escrito em lei. Depois, lá em 90, ele falou sobre doações, vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados às Nações Unidas. Absurdo isso, né, gente? De entidades de cooperação técnica e financeira. Olha lá, regra antiga. Beleza. Aí vem o artigo 23. A Lei 8.080 foi alterada em 2015. Por isso é sempre bom estar entrando no site do Planalto e verificando atualizações legislativas. Por quê? Se acontecer uma alteração... E vem uma pergunta legal? Agora, o edital foi publicado quando, gente? Agora, o edital do concurso? Quando foi publicado? Agora, acho que mês passado, né? Vamos colocar que foi fevereiro, tá? 2024. O que a banca vai cobrar de vocês? Tudo que tiver de atualização legislativa antes de fevereiro de 2024. Tá? Tudo que foi cobrado antes. Porque depois que foi alterado o edital, ela tem que retificar. Tá? Então, fique atento. Tá? Fique atento a isso. Agora, se você estudar para um material completamente desatualizado, a sua chance de reprovação é grande. Então, vamos lá. Ela fez o seguinte, lá em 2015, ela deixou a seguinte atualização. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive o controle de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, nos seguintes casos. Doações de organismos internacionais vinculados às Nações Unidas, pessoas jurídicas destinadas a instalar, a operacionalizar ou explorar, hospital geral, inclusive filantrópico, ou seja, se um hospital lá da Alemanha ele quiser vir para o Brasil se instalar aqui, sendo filantrópico, ou seja, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, hospital filantrópico é uma pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Não tem interferência de capital público. Então, ele pode vir para o Brasil? Pode. O Sheik Árabe pode vir para o Brasil? Pode. Pode ter doações da ONU? Pode. Serviços relacionados a ações e pesquisa de planejamento familiar? Pode? Pode. Serviço de saúde mantido sem finalidade lucrativa por empresas para atender aos seus empregados e dependentes em qualquer ônus para a Seguridade Social? Pode? Pode. O que é isso aqui? Por exemplo, a Chevrolet, a Fiat, a Volkswagen, a Ferrari, quer montar uma fábrica aqui no Brasil e ela quer um convênio médico próprio para atender esse pessoal. Pode? Pode. Demais casos previstos em legislação específica, ou seja, ela deixou amplo
amplo, ela ampliou assim, ó, de uma tal maneira. Ela deu alguns exemplos e ainda falou: demais casos previstos em legislação específica. Aí ela diz o seguinte: verificamos que no Brasil a alteração referiu incluiu na saúde praticamente todos os serviços e as intervenções internacionais, ampliou consideravelmente as exceções no artigo 199, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, em regra, a Constituição ficou fragilizada. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Olha que interessante. Não é questão de prova para vocês, mas é para vocês pensarem, porque podem aproveitar para outros concursos. O que a gente falou aqui quando a gente estudou sobre a Constituição Federal? Que ela é a lei o quê do Brasil? É a lei maior? Foi isso que a gente falou? Foi. Que nenhuma outra lei abaixo da Constituição pode ir em desconformidade com o que ela diz? Foi isso que a gente falou. Então, quando houve essa alteração aqui, ó, na Lei 8.080, que é a Lei 8.080 é uma lei federal. Tudo isso que a Lei 8.080 alterou, ela pode... Gente, não é questão de prova, é a título de curiosidade para vocês aproveitarem em outros concursos. Isso aqui entra em confronto com a Constituição Federal, de certa forma. Então, se num concurso que você for prestar tiver uma opção assim, que a lei do Estado de Mato Grosso do Sul ou a lei do Estado X está em desconformidade com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Ou se ela fala assim, que a lei do Estado X está em confronto com a Constituição, com os interesses da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Aí ela vai colocar assim, certo ou errado? Pode uma lei abaixo da Constituição estar em desconformidade ou em confronto com a Constituição Federal? Não pode. Mas essa aqui está. Mas tudo bem, é a título de curiosidade. Ou seja, a Constituição previu uma coisa, depois teve uma alteração que ampliou muito e que bate de frente com o artigo 199 da Constituição. Mas está tudo certo. A pergunta é: pode capital estrangeiro vir para o Brasil? Pode. Pode. Tá? Desde que atendido aqui, ó, essas situações aqui, tá? Que basicamente, gente, é tudo. É tipo assim, pode de qualquer jeito. Tem dinheiro, quer vir para o Brasil? Venha e seja feliz. Pronto, acabou. Tá? Com alguma dúvida? Pergunta. Pode ter investimento estrangeiro no Brasil? Pode. Professor, sim, né? Mas tem umas questões aí, o senhor colocou, tem 5 parágrafos, né? Falando. Então, tem uns pré-requisitos ali, né? Então, só que aqui no final, olha só. Verificamos que no Brasil a alteração referida inclui saúde praticamente todos os serviços e intervenções internacionais. Então, assim, ó, não perca, não fique tentando pegar o inciso 1, 2, 3 e 4 e gravar no seu cérebro. Pense o seguinte, ela abriu de tal forma que não é somente o que está escrito aqui no 1, 2, 3 e 4. Basicamente o seguinte, tem dinheiro, quer investir no Brasil? Vem embora. Pode vir. Tá? Isso porque houve mudanças após a Constituição Federal de 88, 2015. Hoje, hoje. Olha só, acrescentamos que a Lei 8.890 estabelece que a União, os Estados Federal e os municípios poderão executar em seu âmbito administrativo operações externas de natureza financeira. Ou seja, o Riedel pode comprar medicamentos diretamente lá dos Estados Unidos? Pode. Pode. A farmacêutica X pode trazer o laboratório dela para o Brasil? Pode? Pode. Pode. Então, resumindo, para você não perder tempo. Ô, professor, o pessoal da França, uma época, um tempo atrás, né? Eles investiram, acho que na Santa Casa, né? Doaram vários aparelhos de UTI, né? De respirador.
Isso acontece sempre. Né? Ali acima está falando, doações internacionais. Viu ali? Falando? Sim, vi Exatamente sim, isso. professor. Aham. Aqui a gente recebe muitas doações. Eu já vi, né, no Hospital do Câncer, também, que é próximo da minha casa, Alfredo Abrão, tem uma unidade aqui no Aero Rancho. Eles também receberam várias doações também de outros países. Exatamente. Então tá tudo certo. Não tenha dúvida em relação a isso, não tem dúvida. Bora para frente. Financiamento, planejamento e orçamento do SUS. Tá? Chegamos aqui. Vamos pensar agora em algumas questões diferentes. Gente, para que essa engrenagem funcione de forma eficaz, precisa de dinheiro, tá? Precisa de recursos, tanto do município, do estado, da União, da iniciativa privada, de todos, para que isso funcione. Olha lá, financiamento, planejamento e orçamento do SUS está lá no artigo 31 ao 38 da Lei 8.080. O SUS será financiado nos termos do artigo 95 lá da CF. Com recursos do orçamento da Seguridade Social. Ou seja, quando nós falamos em SUS, nós falamos em recursos da Seguridade Social. Então, o governo federal, ele tem políticas que vão colocar numa caixinha chamada Seguridade Social. E essa caixinha com recurso de Seguridade Social é distribuída para alguns lugares, inclusive para o SUS. Tá? Vamos lá, então, nos termos do 195, com recursos orçamentários da Seguridade Social, da União, dos estados, do DF, dos municípios, além de outras fontes. Tá? Artigo 98, parágrafo 1º. Vamos lá. Recursos do Estado, dos estados. Recursos da União, Seguridade Social, do DF, do município. Tudo isso para financiar o quê? O SUS. Então, como é que o SUS é financiado? Pergunta de prova. Com recurso dos estados, da União, dos estados, outras fontes, inclusive da Seguridade Social, que é um capítulo específico. Então, é assim que funciona a questão do financiamento do SUS. O dinheiro que é utilizado no SUS vem dessas possibilidades aqui, tá? Dessas possibilidades orçamentárias. E ele ainda fala aqui, ó, recursos de outras fontes. Ou seja, ele deixou algumas exemplificativas, mas deixou aberto que pode vir de outros lugares, como, por exemplo, doações internacionais, recursos internacionais e por aí vai. O barulho aqui acho que é despertador. São considerados de outras fontes. Que outras fontes são essas para financiamento do SUS? Artigo 32. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo à assistência à saúde, ajuda, contribuição e doações, alienação patrimonial, taxas, multas e emolumentos, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Então, gente, basicamente é assim, é recurso de tudo quanto é lado para poder fomentar a saúde. Porque senão não era humanamente impossível ofertar saúde, a prevenção, atendimento básico, médio, alta complexidade, farmacêutico, terapêutico, seria impossível. Por isso que o SUS é invejado por países do mundo inteiro, tá? Vou voltar aqui. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentada pela sua direção. Então, vamos lá. A gestão do SUS é descentralizada em cada esfera do governo com direção única, ou seja, cada direção seja da União, dos estados, do DF, do município, terão uma direção única. Exemplo, Secretaria Estadual de Saúde. Para onde vão os recursos? No estado, Secretaria Estadual de Saúde. Quem vai gerir esses recursos? A direção. A direção. Na esfera do poder, onde forem arrecadados. Ou seja, a regra serve para todos os âmbitos, seja ele municipal, estadual ou federal. Tudo bem? Só um segundo.
Pronto, tiveram misericórdia de mim e desligaram o despertador. Beleza. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico são confinadas pelo SUS, pelas universidades. Esse orçamento fiscal, além de recursos de instituições, financiamento ou origem externa. Ou seja, gente, toda a questão de pesquisa tem participação do SUS. Até porque uma obrigação do SUS. O SUS tem por obrigação, através de quem acompanhar pesquisas de medicamentos e de equipamentos. Qual o braço do SUS que é responsável por isso? Alguém lembra? O MEC? Ename lá, professor? A parte de medicamentos? Quem que acompanha, por exemplo, a fiscalização de restaurantes? É a vigilância sanitária. Vigilância. Então, a vigilância sanitária, através, por exemplo, da Anvisa, a Anvisa é o órgão máximo da vigilância sanitária em âmbito federal. Os estados têm os seus órgãos de vigilância sanitária que eles são independentes, mas eles reportam à vigilância sanitária, à Anvisa. Então, por exemplo, no âmbito federal, está tendo uma pesquisa, um laboratório X está pesquisando uma vacina. Quem é responsável para acompanhar? A vigilância sanitária na pessoa da Anvisa. Tá bom? Então, tudo que for relacionado à pesquisa, o SUS está envolvido e a Anvisa, que é o órgão federal de vigilância sanitária, é ela que acompanha o desenvolvimento científico de materiais, produtos relacionado à utilização de medicamentos, tudo é a Anvisa. Selo de qualidade de carne, de comida, de remédio, tudo é a vigilância sanitária na pessoa da Anvisa. Aí pode ter uma pergunta assim, e no município, quem é responsável? O órgão municipal. Não é descentralizado? Com direção única? A Secretaria Municipal de Saúde que se vire. No âmbito estadual, Secretaria Estadual de Saúde, ela que se vire. Tá bom? São independentes. Cada um tem que cuidar. Isso não quer dizer que eles vão andar de mãos soltas, tá? O município não conseguiu, o Estado dá um jeito, a União dá um jeito para poder funcionar. O que não pode é parar. Mas são independentes com direção única. Isso você não pode esquecer. Tá? Na esfera federal, os recursos financeiros do orçamento da Seguridade, de outros orçamentos da União e outras fontes, são administrados por quem? Oi, professor? Não entendi. Se no município é gerido os orçamentos pela Secretaria Municipal de Saúde, no Estado é gerido por quem? Secretaria Estadual de Saúde. E aí, ele vem no artigo 33, parágrafo 1º, e diz que no âmbito federal, todos os recursos são administrados por quem? Pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Mais uma vez, aquela escadinha. Tá? Uma escadinha. O que vale lá na União, vale nos estados, vale no município. Cara, não tem como errar esse trem, velho. Não tem como errar esse trem. Se você lembrar dessa escadinha, não tem como errar nunca. É só você comparar. Se o presidente da República é autônomo, é independente para gerir o país, o governador, que é do executivo, também pode gerir o seu estado. Consequentemente, o prefeito. Se nós temos na esfera federal o Ministério da Saúde, na esfera estadual nós temos a Secretaria Estadual. E se é direção única e é independente, se o ministro da Saúde é independente, o secretário estadual também. E o secretário municipal também. Beleza? Não tem como errar isso, né, gente? Beleza. O Ministério da Saúde acompanhará, através do seu sistema de auditoria, conforme a programação aprovada, a aplicação de recursos e repasses aos estados e municípios. Constatada a malversão é, alguma mãozinha de larápio passando a mão nos recursos, o desvio ou aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas
em lei, tá? As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada será transferida automaticamente, e eu acho que foi o Anderson que falou isso, se eu não estou enganado, ao Fundo Nacional de Saúde. Olha lá, as autoridades responsáveis a repassar automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde os recursos financeiros correspondentes a dotações consignadas do orçamento da Seguridade. Acabamos de falar que todos os recursos são direcionados da Seguridade Social. Aí nós vamos agora fatiando. Esses recursos serão transmitidos por esse órgão, Fundo Nacional de Saúde, correspondente a dotações consignadas ao orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS. Então, o orçamento vem de lá de cima, cai através do Fundo Nacional para estados e municípios, tá bom? Ah, professor, então quer dizer então que o dinheiro do SUS, do município, é financiado pelo orçamento da União, do Fundo Nacional? Sim ou não? Não, gente. Não. Não, 1000 vezes não, 10.000 vezes não. Descentralização em cada esfera de governo, cada um se vira, município que se vire, estado que se vire. Porém, gente, como a saúde é um dever de todos eles, tá? Dos entes, se o município está com dificuldade, o estado ajuda, a União ajuda. Mas o município não pode simplesmente falar que não tem dinheiro para poder comprar dipirona, tá? Não pode. Não pode, porque é a obrigação dele. E você tem que ter muito claro isso na mente, muito claro, que por mais que seja descentralizado, ele não vai ficar sozinho. Mas ele também não pode falar que ele não tem dinheiro para nada. Porque para ele receber recursos, ele tem que ter contrapartida. Olha, eu não tenho dinheiro para dipirona, mas eu tenho aqui a UPA. Eu tenho a unidade básica. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a contrapartida. Para estabelecer os valores a serem transferidos para os entes federativos, é utilizada a combinação dos seguintes critérios. Essa aqui é a pergunta de R$1 milhão. R$1 milhão para essa pergunta aqui. Como é que vai ser transferido aos estados e municípios recursos? Aí você vai lá no artigo 35, que a resposta está lá. E essa parte aqui, gente, ela é muito, mas muito importante. Então, quando eu citar o artigo, anote. Depois que acabar a aula, ou depois do seu estudo individualizado, volte e leia o artigo correspondente. Sempre tem essa pergunta relacionada à distribuição financeira da Seguridade Social. Como é que funciona? Como que é fatiado? Qual é o requisito? Em qual proporção que esses recursos são transferidos? Vamos lá no artigo 35. Olha só. Ele diz o seguinte. Primeiro, requisito. Para um município receber recurso. Perfil demográfico da região. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Características quantitativas da rede da saúde. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Níveis de participação do setor da saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Previsão no plano quinquenal de investimento da rede. Só um parênteses aqui. A gente não falou ainda porque nós entramos na lei 8142. Mas a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, ambas, na sua administração, na sua gestão, ela precisa ter um plano descrito, identificado, de como ela vai gastar os recursos, tá? Aqui, ó, quer ver? Plano de carga e carreira? Não. É um plano, a Secretaria Estadual e a Municipal,
ela tem que ter um plano. Além da contrapartida para receber os recursos, ela tem que comprovar que ela tem um plano como gastar esse recurso. Ela tem que apresentar esse plano, tá? O plano de cargos e salários, cargos e carreiras, está lá na lei do Estatuto do Servidor Público, que a gente vai estudar, tá? Mas no caso da Secretaria Estadual e Municipal, ela precisa apresentar esse plano. Ou seja, como é que ela vai gastar esses recursos, tá? Ela precisa prestar contas de como ela vai gastar. A Lei Complementar 141 revogou o artigo 1º da Lei 8.080. Diz o seguinte, determinava que metade dos recursos destinados, estados e municípios, seria distribuído segundo o quociente de divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. Isso aqui mudou, tá? Atenção. A Lei Complementar de janeiro revogou. Quando eu falo revogou, é porque mudou isso aqui, não é mais assim. Nos casos dos estados e municípios, a notório processo de migração dos critérios demográficos mencionados nessa lei serão e poderão, essa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento. Resumindo isso aqui, depois vocês leem com paciência. Esse plano aqui, ó, perfil geográfico, é importantíssimo para a transferência de recursos. Por quê? Lembra que a gente já falou que você não pode morar num lugar e ficar utilizando o serviço em outro lugar. Por quê? Por conta do recurso que é destinado para aquela área. Porque para que o município receba recursos, é necessário saber quantas pessoas moram naquele município, quantas pessoas vão utilizar ali a rede pública de saúde, tá? Por isso que é importante os dados estarem atualizados. Nos casos do estado e município, é notório o processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei, tá? Olha só, sobre o planejamento de orçamento do SUS. Processo de planejamento de orçamento do SUS. E chegamos a algo muito importante. Dentro de tudo que nós falamos aqui, uma das coisas muito importantes. O planejamento do SUS é questão de prova. E ele vai cair assim, ó. O que isso quer dizer? Que o planejamento do SUS, ele é ascendente ou descendente? Alguém lembra disso? O planejamento do SUS, ele é ascendente, né? Ele é ascendente. Isso. Por quê? Porque o município é a ponta da lança. De partida. É aonde a bucha explode. É onde o bicho pega. Aonde vocês se ferram. Entendeu? Quem trabalha na urgência e emergência é UPA, acho que é UPA Leblon, UPA Coronel Antonino, UPA Vila Almeida. Chega o cara lá estrupiado, tiro, porrada, bomba, cai tudo lá. Entendeu? Aí aquele corre-corre, o professor queima o braço com álcool, fica na pele, só parecendo couro de porco. Aí sai correndo pro UPA Vila Almeida, chega lá, vem médico, vem enfermeiro, vem todo mundo, atende correndo, dá morfina pro professor não desmaiar, e aí vai lá no tanque lavar o braço para tirar resíduo de álcool, de fuligem, e depois vem com pomada à base de zinco, não sei o quê, e passa, e enfaixa, e fala assim, filho de Deus, quase que você morre, hein? E a pessoa se pega no corpo inteiro, Santa Casa, setor de queimados, chega o filho de Deus lá, tudo queimado de cima e embaixo, porque tomou todas, e aí tava fazendo churrasco, se queimou todo, vai parar na Santa Casa, lavar o enfermeiro, lavar o técnico, dar banho no cara, limpar tudo. Puta, cara, vocês são foda. Eu não teria esse sangue de jeito nenhum. Mas, voltando aqui, por que ascendente? Porque é de cima para baixo que a organização nasce. Então, eu preciso saber quantas pessoas tem no município, para vir recursos para o município, para o estado, tá bom? Então, o processo de planejamento, ele é ascendente do nível local ao federal. E eu tenho certeza que vai cair essa questão na prova. Pode anotar. Vai cair essa questão na sua prova. Com participação dos órgãos deliberativos de sistema, compartilhando-se das necessidades da política de saúde com disponibilidade de recursos dos estados, do DF e da União. Plano de saúde. Na verdade, quando
a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, aquele plano estratégico que eu falei de plano estratégico relacionado aos gastos, ele é chamado plano de saúde. Marquem bem. Plano de saúde não é aquele plano da Unimed, não, tá, gente? Da Caceres. Plano de saúde dentro da Lei 8.080 e do estudo do SUS é o plano de saúde que a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual têm relacionado à organização, à gestão e os gastos com a saúde. Então, a palavra é plano de saúde. Plano de saúde. É o processo de planejamento de orçamento do SUS. Gente, entenderam? Estão comigo? Não, professor, repete aí a professor. última frase, por favor. Travou aqui, professor, por isso. Tá, então eu vou repetir. Essa é uma parte muito importante. A pergunta é, o pensamento é, a palavra plano de saúde dentro do nosso estudo não está falando ao plano de saúde que você vai lá e adere da Unimed. Não é isso. Plano de saúde é o processo de planejamento e orçamento do SUS, a qual a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde têm que ter muito bem claro para receber fundos do Fundo Nacional de Saúde. Entenderam isso? Não entenderam? Travou? O que aconteceu? Estão vivos? Professor, como que é? Ele tem que ter uma contrapartida? Nós vamos muito além agora, tá? Agora nós estamos falando de uma organização, não somente um dos requisitos para receber fundos. A contrapartida é um dos requisitos. Nós estamos falando agora que existe o Fundo Nacional, que transfere recursos para estados e municípios. Para que os estados e municípios recebam fundos, eles precisam ter na sua secretaria estadual ou na Secretaria Municipal de Saúde um documento chamado Plano de Saúde. O plano de saúde, exatamente, professor. Isso. Esse documento chamado Plano de Saúde é um documento, é um relatório para demonstrar o processo e planejamento do orçamento do SUS em âmbito estadual ou municipal. Entenderam isso? Ô, professor, sim, esse plano de saúde é como se fosse o que eles usam, o que eles utilizam, o que eles vão utilizar, né, durante o período. Eu não sei se ele dura 4 anos, eu não lembro qual que é o período desse plano de saúde, a renovação dele. Mas acho que basicamente é como se fosse tipo uma estratégia de tudo que vai ser utilizado, que vai ser feito, né, com os valores. Ponto. É isso. É exatamente isso. São Como as se fosse um estratégias. planejamento, né, professor? Um Que aí estratégia, planejamento. Só que isso precisa estar descrito, tá? É um documento mesmo, tá? Que a Secretaria Estadual ou a Secretaria Municipal deve apresentar para receber os recursos do Fundo Nacional, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente sempre bate, na contrapartida. Tá. Contrapartida é um requisito. Aqui é muito maior. Aqui é o plano completo. Tá bom? Laura, tá comigo? Dani. Cara, a Dani não falou nada, velho. Cadê a Dani? Tá aí? Tá. Tô aqui, professora, que hoje o HD tá meio lento. Eu sei. Eu sei porque o HD fica lento no sábado. Eu sei por quê. Principalmente se tratando de você e da Laura. Pior que não, professor. Pior que não. Antes fosse.
Ô, Dani, você tá trabalhando aonde? No Hospital do Peito. A Lauren tá onde? Eu sou da HU. HU? O Anderson e o Jefferson tá no regional. Laurinha tá no regional. Quem mais aí? A galerinha aí que tá trabalhando na saúde, seja na contrato, seja já é servidor de outro órgão. Quem aí? Inês. Quem mais? Fala aí pra mim. Eu preciso saber, gente, sabe por quê? A saber Ana onde... que estava, mas eu acho que ela saiu, ela é da Santa Casa. Sabe o que eu preciso saber? Porque quando eu precisar, eu vou correr lá. Ué. Não, o Anderson, o Jefferson e a Laura mesmo, já falei, filho. Eu trabalho durante o dia ali do lado. Já falei lá na empresa. Se der um pau, corre comigo ali pro regional, chama a Laurinha, chama o Jefferson. Quer nem saber, o Wellington, chama lá na porta, lá, grita eles lá, pelo amor de Deus. Entendeu? Já falei, é do lado, cara. Não dá 50 metros. Dá para eu pular o muro ali, ó. Tem umas barraquinhas que ficam ali no alambrado do regional. Falei, me joga pelo muro, cara, e corre lá. Os caras vão me acudir. Entendeu? HU tá longe de mim. O outro é pênfico, sei lá. Vai, meu. Grita lá. Chama o Anderson lá, chama o Jefferson. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Professor, ainda bem que você vai ter um técnico e um enfermeiro para auxiliar. Corre. Eu falei, corre lá, velho. Grita lá, chama lá. Fala que você quer falar. Chama eles lá. Um deles vão estar de plantão. Eles trabalham de dia, de noite, esse povo. Tá sempre trabalhando. Ai, gente, brincadeiras à parte para quebrar um pouco o gelo, né? Mas é isso aí. Então, o planejamento de saúde é o que a Edilene falou. São as estratégias, é o conjunto de normas e regras ali que tem que ter descrito para demonstrar para o Fundo Nacional como é que vai ser gasto esse orçamento aí, tá? Então, plano de saúde serão a base das atividades da programação de cada nível de direção. E o seu financiamento será previsto na respectiva proposta. Olha, então, olha como que é. Até o orçamento tem que estar previsto nesse plano de saúde, tá? É vedada a transferência de recursos para financiar ações não previstas no plano. Ah, eu quero dinheiro para fazer isso, Fundo Nacional. Tá. Tá lá no plano? Não, não tá. Então, você quer o quê? Coloca lá no plano primeiro. E esse plano, ele é discutido como é que ele é criado? No âmbito municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Nas conferências, tá? Nas conferências, que acontecem de tempos e tempos, que nós vamos estudar isso. Inclusive, eu já digo para vocês. Professor, desculpa te interromper. Não, pode interromper. Falar em conferências, a conferência é de 4 em 4 anos, né? Aí lembra que o conselho... A nacional, né? Conferência isso. Nacional. Isso, aí os conselhos nós estudamos que era de 2 em 2 anos, certo? E eu vi com outros professores também, só que em videoaula, que eu não me recordo agora o nome, que também era de 2 em 2 anos. E quando eu fiz o cursinho no Mandetta, com a professora Cíntia, ela disse que era mensal. Eita, filha, mensal é muita coisa, é muito... Então, aí ela mandou a apostila, tudo, eu procurei, só que assim, na apostila especificamente não fala de 2 em 2 anos, igual fala das conferências, que é de 4 em 4. Sabe como aí que a gente vai... Fiquei na dúvida. Perdão, pode falar. Aí eu continuei na dúvida, eu falei, e agora, quem tá certo? Porque só ela falou isso, o resto falou que era de 2 em 2 anos mesmo. É tão fácil descobrir. A gente vai pegar o quê? Olha só, quando eu tenho dúvida, eu não lembro. Porque assim, gente, eu também não lembro de tudo de cabeça na hora. Eu também pesquiso, eu também olho, eu também estudo. O que eu faço? Eu recorro à lei. Porque isso aí tá na lei, concorda comigo? Sim, Quem concorda comigo? Sim, eu então, até procurei. Então, e aí eu até coloquei assim, eu procurei muito. Li a lei na lei seca, igual diz, né? E aí eu até coloquei no Conselho Nacional mesmo, lá no site, e eu vi que mensalmente tem uma reunião lá. Aí então, fala
Meu Deus do céu, não vai sair a palavra. Extraordinariamente. Esqueci a palavra. De 3 em 3 meses. Então, nós temos as conferências de saúde, que é de forma federal. Ela acontece de tempos em tempos para discutir a saúde no âmbito nacional. Será que no âmbito estadual eu tenho conferências, alguma coisa, alguma reunião de representantes da sociedade e órgãos? Os conselhos, né, professor? O município é Então, nós conselho. temos os conselhos. Os Beleza. conselhos lá, né? Participação dos usuários, dos profissionais da área de Isso. saúde. Então, nós temos que verificar o quê? E eu vou me comprometer a trazer a pergunta e a resposta certinha. Eu vou trazer para vocês no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Todos os prazos certinho. Lembra que a gente falava lá do calendário vacinal? Ah, é de quanto em quanto tempo? É anual? É de 2 em 2 anos? As conferências nacionais acontecem de quanto em quanto tempo? 2 em 2 anos? E o que acontece anualmente? Quem lembra o que acontece anualmente em âmbito nacional? Lembra o que acontece anualmente? É o quê? É conferência? É o calendário vacinal? É a lista de medicamentos? O Rename? O Rename não é anualmente, não, professor. Então, é o que eu estou falando. Tem todos esses prazos para a gente lembrar. O que acontece? Os prazos são 1, 2 e 4, lembra? Os prazos são 1, 2 e 4. Não tem prazo ímpar, a não ser o 1, que é o ímpar. Não existe 3, não existe 7. Existe 1. Hã? Calendário vacinal? Calendário vacinal. Calendário vacinal é anual. É anual. De 2 em 2 anos. E o Rename é 2 anos? Hã? O Rename é 2, professor? Eu não lembro também. 2. E a Conferência Nacional é de quanto tempo? As conferências é de 4. E ó, 1, 2 e 2. Então, assim, ó, eu vou trazer para vocês na próxima aula. Isso aqui, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Rapidamente, antes de começar a aula, eu vou fazer uma aula só sobre isso aqui, para tirar todas as dúvidas, para não ficar ai, ui, tá? Fica tranquilo. Fique tranquilo. Obrigada. Agora, mensal, eu nunca tinha ouvido falar, porque assim, eu vou te falar, hein? Se tiver que ser mensal, o trem deve ser muito louco, tá? Mas... O Conselho Nacional, tá? Conselho Nacional de Saúde. Não é as conferências. Eu tinha perdido, acho que ela falando, aí até chamei, porque eu estava em videoaula assim, né? Aí eu falei, professora, eu não entendi. Você falou que as conferências são de 4 em 4 e o conselho é de mensal? Ela, isso mesmo. Aí eu falei, ainda falei, tem certeza? Ela tenho. Aí ela falou assim, ó, pega lá na apostila, tal página, tá. Aí eu falei, então tá. Só, não discuti com ela. Sim, tá certo. Vamos lá, conselhos. Não vou fazer isso agora, não. É que eu quero trazer, mas vou fazer até no slide, tá? Vou fazer uns slides sobre isso. Eu adoro isso, tá? Então vamos lá, fique tranquila que não vai restar dúvidas. Que é uma coisa que não pode acontecer. Eu acho que a Laura já me conhece bem, os outros alunos que já estão comigo há bastante tempo, que eu não tenho pressa, se tiver que fazer aula extra, qualquer coisa, mas não pode ter dúvida. Não pode. Quando na aula presencial, a gente olha para o rosto do aluno e a gente consegue sentir exatamente como é que está o nível de entendimento ou de dúvida, ou de preocupação. Aqui, como vocês não deixam a câmera ligada, a maioria, e eu até entendo por quê, por questão de vaidade, às vezes está em casa, principalmente mulher. Mulher é assim, né? Ai, tô descabelada. Ai, eu tô de camiseta de partido político. Tá tudo camiseta torta. Eu tô com coque, sei lá eu. Aí não quer mostrar o rosto. Então, para o professor, a dificuldade da aula online é o quê? Conseguir entender, sentir até que ponto o aluno tá entendendo. Por isso que eu pergunto, vocês estão entendendo? Eu forço vocês falarem. Eu forço vocês perguntarem. Faço vocês fazerem um resumo
do entendimento. E eu acredito que, assim, gente, eu não sei, os outros professores que vocês já tiveram, mas vocês gostam dessa interação? Do jeito que a gente faz, eu particularmente peço para vocês participar e fazer um resuminho, uma resenha do que entenderam? É importante para vocês? É bom, mas dá um frio na barriga, a gente começa a gaguejar, não consegue falar do jeito que... O pensamento de um jeito e a fala sai de outro. Mas é bom. Então, cara, é necessário, entendeu? Sabe como que eu comecei a dar aula? Dando aula para mim mesmo, no espelho. Porque eu precisava estudar e eu não podia sentar, que eu dormia, porque eu trabalhava a noite toda. Então, eu ficava em pé, andando na sala, com o livro na mão, e às vezes parava em frente ao espelho e ficava explicando a matéria, lendo e explicando. Foi assim que eu comecei a dar aula. Entendeu? Então, quando eu falo, quando eu leio, eu também aprendo. Entendeu? E o professor tem que ter humildade quando traz um questionamento, dele falar, olha, agora eu não vou fazer isso, não. Mas eu vou trazer para você, eu vou trazer de forma direta, para que a gente possa explorar isso aqui e não ter dúvida. Porque se eu for fazer agora a questão de prazos, porque nós não estamos falando de prazos agora. Eu teria que voltar a matéria, olhar na lei. Então, assim, para eu não ser leviano, eu prefiro não responder agora. Eu lembro de prazo de 1 ano, prazo de 2, prazo de 4. Mas para que eu vou agora tentar responder e explicar para vocês para criar mais confusão? É melhor eu pesquisar, criar os slides, as fundamentações legais, trazer questões que já cobraram sobre isso, que não vai restar dúvida. Concordam comigo? Tá bom? Então, para finalizar, vamos lá. É vedada a transferência de recursos para financiar ações não previstas nos planos de saúde. Ou seja, se não está no plano de saúde, meu filho, não está previsto lá, por que você está pedindo verba? Quer a verba? Então, no plano de saúde, você vai colocar lá a que se destina. Tá? O Conselho Nacional de Saúde, ele estabelece o quê? Diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos. Então, os planos de saúde, eles, para serem criados, eles têm que observar o quê? As diretrizes que estão lá no Conselho Nacional de Saúde. Em função das características epidemiológicas, de organização do serviço em cada jurisdição. E também não é permitido destinar subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. O que isso quer dizer, gente? Alguém consegue interpretar para mim que dentro do plano de saúde, né, baseado no que o Conselho Nacional de Saúde diz, não é permitido destinar auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. O que ele está querendo dizer? Acredito que não pode ser pela questão de verbas, né? Seria justo a Secretaria Estadual de Saúde do Estado destinar alguma verba para a Unimed, para auxiliar a Unimed? Seria justo? Ou, pelo menos, legal? Quando eu falo legal, disposto em lei, a lei permite isso? Não. A lei não permite. Sabe por quê? Porque a Unimed é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela visa fins lucrativos. Então, o Estado não pode dar dinheiro para a Unimed para salvar a vida financeira da Unimed. Tá? O Estado não pode fazer isso. Ele não deve, porque não está descrito em lei. É simples assim. Então, não é permitido destinar auxílios a instituições prestadoras de serviço, de saúde, no caso, com finalidade lucrativa. Simples assim. Tá? Aqui tem exercícios. Gente, então, paramos aqui, ó. Tá? Em plano de saúde, tá? Plano de saúde, esgotamos esse assunto. Eu vou deixar aqui para a Laura, por favor, mandar uma mensagem no WhatsApp, para que eu possa me lembrar
do que é que eu preciso trazer na próxima aula. Por quê? Porque eu falo com a Lauren há mais tempo e ela pode me lembrar agora. Com os outros alunos eu ainda não tenho tanta intimidade. Tenho intimidade também com o Anderson, se o Anderson puder me lembrar também. E aí eu vou criar uns slides aqui bonitinho para a gente poder falar na próxima aula sobre isso. Sobre prazos do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, Conselho Municipal, Lista Nacional de Medicamentos, calendário vacinal. Vou fazer um pedacinho da aula específica, só sobre isso. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Quem vai assistir depois, fique tranquilo que não vai ter prejuízo nenhum. A aula é interativa, é participativa. Hoje fizemos bastante exercício no começo. Eu acho que isso também ajuda bastante, tá? Eu estou preparando um dia somente para resolução de questões. 2 horas de resoluções de questões. Somente de resoluções de questões. Em 2 horas, eu calculei que dá para fazer, em média, 50 questões, tá? 50 questões em 2 horas. E aí, eu vou fazer um evento. Eu vou criar um evento somente de resolução de questões. E aí, vocês vão participar. Eu vou ter que cobrar uma taxinha por isso, tá? Por quê? Eu vou buscar de 2022, 23, 24... 24, talvez, não sei se eu vou conseguir alguma coisa. Não sei se teve concurso da saúde já, janeiro e fevereiro, em algum estado do Brasil, em âmbito estadual. Teve em âmbito municipal, mas estadual talvez não teve. Mas eu quero questões 22, 23, 24, de evolução da saúde, Lei 8.080, 8142. Eu vou cobrar uma taxinha pequena para a gente fazer uma bateria de questões. Pauleira, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, pauleira, tá? Vai ser um dia, vou marcar dia e hora, vai ser uma taxinha, e aí eu vou divulgar isso aí, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Oi. Professor, eu acho que teve do Distrito Federal e de Mato Grosso, se eu não me engano. Da Secretaria Estadual? Isso. De Mato Grosso, a prova vai ser dia 14 de abril ainda. Ah, tá. Então provavelmente... Mas já teve um já esse ano para o estado. Eu sei que uma amiga minha fez a EBSER em algum estado aí, que ela passou. A EBSER é nacional, foi em todo o Brasil, professor. Então, agora? Foi o mês passado? Quando foi? Acho que foi em janeiro. Foi em novembro. Ixi, nem... Ah, tá. Foi isso. Foi em novembro e agora que desenrolou, agora em janeiro, que desenrolou. Tá? Isso, até mesmo ontem saiu a classificação final. Isso mesmo, que eu falei com ela ontem. É a doutora Natália. Ela passou para auditora, alguma coisa assim, tá? Então, conversei com ela ontem sobre isso. E então eu vou pegar questões 22, 23 e 24 sobre isso. No mínimo 50 questões, tá? Vai ser no mínimo, que vai ser faca na caveira, tá? Faca na caveira total, vai ser pauleira, tá? Então vai ser, vou cobrar uma taxinha, vou divulgar. Então quem for participar, esse material não vou compartilhar essas questões, não vou compartilhar essas questões porque dá trabalho. Oi. Eu achei um rapaz foi indicado na realidade. Ele me vendeu 2.000 questões de prova. Se o senhor quiser, depois eu até mando a do SUS para você. Show de bola. Aí o que eu vou fazer? Eu vou separar por temas e porque de 2.000 questões vai ter lá 16, 17, 18, 19, 20, talvez. Não sei, tá? Tô falando aqui. Meu medo As 2.000 questões é referente ao concurso por inteiro, entendeu? Então, tem informática, português, específico, tá. Entendeu? Ô, Anderson, é da banca Selecom, só de várias bancas? De várias bancas, mas tem bastante da Selecom, da IBFC, são bancas assim que tá no áudio. Tá. Olha só, nesse dia da aula de resolução de questões, eu quero fazer em média 50 questões, de preferência da Selecom ou do estilo da Selecom, tá? Eu não vou colocar lá certo ou errado, questões que tem aquela 1 e 2, 3 e 4, porque esse não é o estilo da Selecom.
Eu vou pegar o estilo da Selecom, vou fazer um negócio bem top, bem selecionado, para a gente poder fazer aí uma bateria de questões. Eu quero fazer isso, a prova é maio, né? O NAI vai ser... Dia 21 de abril. Tá, março, abril. Então, nós temos aí 1 mês, quase 2 meses. Isso. Então, professor, deixa eu falar outra coisa. Lembra que na aula passada do senhor estava falando sobre o artigo 16, 17, 18, que fala lá das competências das direções? Lembro. Até mesmo, eu tinha, acho que se não me engano, tem umas 6 questões. Eu terminei de assistir sua aula e eu peguei e abri, sem querer, assim, né? Falei assim, vou ver esse daqui do negócio da legislação. E tinha, literalmente, sobre as competências do Estado e do Distrito Federal. Falei, olha só como que é. Eu fico contente, cara, sabe? Fico contente mesmo, sabendo que a gente está no caminho certo, tá? No caminho certo. E eu não tenho dúvida. Cara, sabe o que é uma tranquilidade, uma paz? Eu não tenho dúvida que daqui, desse grupo, vai sair uma cacetada de gente aprovada, cara. Um monte. Um monte, tá? Um monte. Vai sair gente aprovada daqui, tá? Na Funsal, em outros concursos, porque a gente faz com amor, com dedicação, sabe? Eu aprendo com vocês pra caramba. No concurso da SES, só pra vocês terem ideia, foi até engraçado, o Jefferson tava nele. Cara, a galera pediu pra eu dar aula pra eles de conhecimentos específicos de enfermagem. Eu falei, vocês estão loucos da cabeça, cara? Estão malucos? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu vou fazer isso, vamos o seguinte, eu vou fazer e vocês vão me ajudar, tá bom? Tá bom. Cara, e mergulhei de cabeça no negócio. Bicho. Eu falei pro pessoal, cara... Também. É da Funsal também. Lá no Novo Oeste. Só que já tava no finalzinho, não deu tempo, né? Lembra? Lembro. Eu falei, cara, vocês vão fazer, já vou virar enfermeiro, cara, virar técnico, não é possível. Eu mergulhei lá na calendário vacinal, tipo de vacina, penta, vacina não sei o quê, saúde da família, família de idoso. E assim, por quê? Porque a gente mergulha de cabeça no que faz, procura fazer bem feito. E aí junta, e você tendo a humildade de pegar as pessoas que estão dispostas a estudar, então a gente estuda, eu fazia questões com eles, eles mesmos discutiam e a gente interpretava e a coisa fluía. Depois a pessoa fazia a prova e falava, professor, você acredita que eu acertei essa, acertei aquela, acertei aquela outra? Maravilha. E assim que vai dar tudo certo. Gente, para quem está trabalhando, bom trabalho. Para quem está em casa, vai limpar a casa, sei lá, vai descansar, vai assistir série. Bom final de semana para todos. Para quem vai assistir aula depois, boa aula. Assista mais de uma vez. Pegue os exercícios, pegue a lei, marque o xizinho, marque o artigo, fundamente a resposta. Fundamente a resposta. Pega na lei qual é o artigo que trata da resposta. E faça que vai dar certo. Já deu certo. Eu não tenho dúvidas mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência. Bom final de semana para vocês. E durante a semana a gente se fala. E agradeço ao Anderson pelas questões que ele vai me mandar. Agradeço a Lauren pelo material atualizado que ela me mandou, que eu vou preparar uma aula específica para vocês. Agradeço a confiança, agradeço por tudo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração. Tchau!